5 anos após o modelo de Thomson, as pesquisas relacionadas ao átomo aumentaram consideravelmente. Cada vez mais cientistas de renome no mundo inteiro se dedicavam profundamente a investigar o problema do átomo, até que, em 1911, uma coisa grandiosa aconteceu. O neozelandês Ernest Rutherford, fazendo uso da recém-descoberta radioatividade, montou um experimento perfeito para investigar a estrutura interna do átomo. Meu nome é Amaury Júnior, eu sou professor de Química do Ensino Fundamental e Médio e vou te explicar em poucos minutos esse trabalho de Rutherford que foi crucial para elucidar o mistério que é o átomo. O modelo de Thomson foi brilhante. Finalmente foi possível explicar a relação íntima da matéria com a eletricidade em nível de átomos. E seu modelo era estiloso, muito elegante, um pudim com passas. Era quase épico. Mas um de seus alunos de doutorado, um prodígio chamado Ernest Rutherford, estava prestes a fazer um experimento que mudaria a química e a física para sempre. Naquela época, Rutherford trabalhava com uma rocha radioativa e, lembrem, a radioatividade havia acabado de ser descoberta na França. A rocha continha o polônio, que era capaz de atirar quase que infinitamente partículas positivas, chamadas de partículas alfa. E essas partículas eram tão pequenas quanto os átomos. Rutherford viu nessa rocha uma oportunidade de usar as partículas alfa para sondar o átomo por dentro, a sua estrutura, tentando forçar uma colisão dessas partículas com os átomos. Para isso, ele montou um experimento conhecido como bombardeamento alfa, e o seu objetivo era atirar partículas radioativas contra o átomo para saber como que ele reagiria a esse encontro inusitado. O experimento era esse aqui. Tinha uma rocha radioativa em uma caixa de chumbo que direcionava as radiações, uma folha de ouro extremamente fina que seria o alvo, e como não dava para ver as radiações, Rutherford precisou usar uma chapa fotográfica que brilha em contato com as radiações. A lógica era a seguinte: se os átomos são esféricos, como Thomson havia proposto, então as radiações entrariam em conflito com os átomos, que funcionariam como uma parede para as partículas positivas. Entenderam? Pois é, mas isso aí era na teoria. Na prática, o experimento mostrou resultados extremamente complicados e bem difíceis de justificar, como veremos a seguir. Vamos ao experimento então. Primeiro, a colisão das partículas alfa com a tal parede de átomos aparentemente não aconteceu. Na verdade, cerca de 98% das partículas atravessavam a folha de ouro como se não tivesse nada ali. Como assim atravessavam? Cadê a parede de átomos? Bom, esse foi o primeiro fato experimental. O segundo fato curioso, e que não fazia sentido nenhum na cabeça de Rutherford, é que das partículas que atravessavam, uma minoria bem pequena era desviada. Preste atenção, veja bem aqui. Viu? Olha. Mais uma vez. Aê! Então já era difícil explicar por que a maioria atravessava. Agora também tinha que explicar por que uma minoria dessas que atravessam são desviadas. E esse foi o segundo fato experimental. Por fim, eventualmente e muito raramente, uma partícula batia em alguma coisa e voltava, como se tivesse finalmente acertado algo. Olha. Mais uma vez, viram? Só que isso acontecia tão raramente que era muito difícil de detectar. Pela estimativa de Rutherford, apenas uma a cada 8.000 partículas que eram enviadas contra a folha de ouro
batia e retornava. Legal, né? Esse experimento normalmente é apresentado em livros didáticos assim, ó. Rutherford estava confuso e nada parecia fazer sentido com aquele átomo esférico, por onde as partículas atravessavam afinal. Mas depois de muita reflexão e alguns cálculos matemáticos, ele teve que abandonar completamente a visão do átomo criada pelo seu mestre e precisou reformulá-la, de modo que explicasse seus resultados experimentais. Assim nasceu o modelo atômico de Rutherford. Vamos tentar entender esse modelo agora. Então, vamos lá. Tá vendo essas esferas gigantescas que barrariam as partículas alfa? Esqueçam. Na verdade, a única barreira que tem no átomo é essa aqui, ó. Calma, vamos aproximar mais um pouquinho. Tá aqui. Essa é a região mais importante do átomo. É a região central que o próprio Rutherford chamou de núcleo atômico. O restante do átomo não é nada. É um imenso espaço vazio. Isso explica por que a maioria das partículas positivas atravessavam a folha de ouro como se não tivesse obstáculos. É porque praticamente não há. No átomo predomina o vazio e toda a massa do átomo está concentrada em seu núcleo. Rutherford calculou que o núcleo do átomo é cerca de 10.000 vezes menor que o próprio átomo. Isso explica também o fato de que, muito raramente, apenas uma partícula batia e voltava. A probabilidade de uma partícula colidir frontalmente com o núcleo e voltar era muito baixa. Por isso, apenas uma a cada 8.000 retornava. Bom, agora está faltando explicar por que uma minoria era desviada. E, bem, essa aqui é a parte mais importante do modelo atômico de Rutherford. Para ele, a única forma de as partículas alfa que são positivas serem desviadas é que o núcleo do átomo também seja positivo. Assim, ó. Aí, quando eventualmente uma partícula alfa se aproxima, o núcleo repele. Lembra que cargas iguais se repelem? Por isso o desvio. Veja mais uma vez. Para fechar, perceba que Rutherford propôs que a carga positiva é apenas um pedaço do átomo, não o átomo todo, como Thomson havia sugerido. Ou seja, ela é uma partícula do átomo, assim como o elétron. Isso confirma de uma vez por todas que o átomo não é mesmo indivisível. Então, essa partícula positiva precisava de um nome. Rutherford chamou de próton. A partir de agora, portanto, a carga positiva que constitui parte do núcleo será chamada de próton. Bom, espero que o experimento e suas conclusões agora façam algum sentido para vocês. Muito bem, vamos agora organizar essas ideias para mostrar como é que ficou o desenho final do modelo atômico de Rutherford. Primeiro, mais de 90% do átomo é vazio. No centro há uma região bem pequena, cerca de 10.000 vezes menor que o átomo e que contém toda a massa dele condensada. Rutherford chamou de núcleo. O núcleo, por sua vez, é constituído de prótons e o próton é a carga positiva do átomo. Mas o átomo ele é neutro, como sabemos. E se o átomo tem cargas positivas, onde estão as cargas negativas? Onde estão os elétrons? Para Rutherford, o elétron estaria girando ao redor do núcleo do átomo, semelhante aos planetas que giram em torno do Sol. Daí o nome modelo planetário do átomo.
Essa região na qual o elétron se move em torno do átomo foi chamada pelo Rutherford de eletrosfera. Então veja, o átomo de Rutherford tem prótons que ficam no núcleo, há um imenso vazio e os elétrons que se movem pela eletrosfera. Bem da hora, né? Agora, comparem com o modelo anterior para vocês verem a diferença. Calma, ainda falta mais um detalhe importante sobre o modelo de Rutherford. Desde Dalton, sempre soubemos que há diferentes tipos de átomos na natureza, certo? Então, mas onde é que está a diferença estrutural entre eles? Rutherford sabia. Para ele, o que diferencia um elemento químico de outro é justamente o núcleo atômico. Para ser mais específico, o número de prótons que constitui o núcleo de cada átomo. Veja bem, esse átomo aqui com apenas um próton no núcleo é o átomo de hidrogênio. Aliás, o nome próton foi dado em homenagem a ele. Próton significa primeiro, e o hidrogênio, que só tem um próton, é o elemento mais simples. Por isso deve ter sido o primeiro a existir. Enfim, mais uma coisa. Para manter o átomo neutro, o número de prótons no núcleo será igual ao número de elétrons na eletrosfera. Por isso, o hidrogênio tem um elétron apenas, que está girando em torno do núcleo aqui. Veja agora esse outro átomo aqui com 2 prótons. É o hélio. 2 prótons precisa de 2 elétrons na eletrosfera. Esse outro aqui com 3 prótons é o lítio. 3 prótons, 3 elétrons e assim por diante. Aliás, veja essa forma aqui. Bem familiar, não é? Enfim, esse aqui é o ferro, um metal muito comum no planeta. Tem 26 prótons em seu núcleo, por isso tem 26 elétrons na eletrosfera. Enfim, conhecemos hoje átomos de 1 até 118 prótons no núcleo. Temos, portanto, 118 elementos químicos diferentes, cada um deles com um número de prótons definido em seus núcleos e elétrons na eletrosfera em igual quantidade. Eu coloquei só alguns exemplos aqui, mas você entendeu a ideia. Para encerrar, perceba mais uma coisa. Quanto mais elétrons se tem, mais difícil é organizá-los ao redor do átomo. Mas atenção, essa organização de elétrons aí é meramente didática. Nem Rutherford sabia exatamente como que os elétrons estavam organizados na eletrosfera dos átomos. Aliás, essa era justamente a fraqueza do seu modelo. Ele tinha muita dificuldade de explicar a eletrosfera dos átomos. Enfim, o modelo de Rutherford é considerado um marco na física e na química. Quase tudo o que considerou sobre o átomo se provou mais tarde verdadeiro. Porém, sua explicação para a eletrosfera, com alto grau de desorganização, tinha muitas falhas e não fazia sentido nenhum pelas leis da física conhecidas até então. Mas esse é assunto para o próximo vídeo.